Fala galera dos Geeks, beleza? Hoje eu vim trazer para vocês uma dica de livro. Eu tô falando dessa preciosidade chamada O Sol é para Todos, de Harper Lee. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para estar por dentro de tudo que acontece aqui no canal dos Geeks. Bom, vamos falar agora um pouco sobre o livro O Sol é para Todos. Como eu disse, esse livro é uma preciosidade. Esse livro foi escrito pela autora Harper Lee em 1960 e ganhou o Pulitzer de ficção em 1961 e é tido como um dos grandes livros da literatura do século XX. Inclusive, aqui no verso do livro tem algumas indicações que o livro teve, além do prêmio do Pulitzer. Ele também é constantemente citado nesses últimos 50 anos, sem dúvida nenhuma, é um dos livros mais famosos e mais indicados da literatura. Aqui citou, por exemplo, que o Library Journal escolheu esse livro como o melhor romance do século XX. E os leitores da Modern Library colocou como os 100 melhores romances em língua inglesa desde 1900. O livro apareceu também pela primeira vez em uma lista feita pelos bibliotecários em 2006 como o livro que todos deveriam ler antes de morrer, seguido, sabe do quê? Da Bíblia Sagrada. Então tá aqui a importância desse livro, um livro crítico, um livro que tem uma metáfora muito forte também, que nos traz uma reflexão, principalmente sobre desigualdade social, racial e racismo. Bom, antes de falar um pouco do livro, eu queria falar também sobre a autora, a Harper Lee. A Harper Lee, ela sempre quis ser escritora, mas ela não tinha o dinheiro para investir nessa carreira, para investir na carreira de escritora. Mas logo no seu primeiro livro, esse romance, ela já ficou muito famosa. O livro, inclusive, até hoje já vendeu mais de 30 milhões de cópias pelo mundo. E isso fez com que o grande sucesso dela na época fez com que ela ficasse reclusa. Ela acabou por opção ficando reclusa durante muito tempo, sem dar entrevista, sem aparecer, inclusive também sem publicar nenhum livro. Recentemente foi descoberto um livro que estava dentro de um baú, foi publicado em 2015, mas era um livro que ela guardava dentro de um baú. Talvez a fama tenha assustado um pouco a autora, que preferiu ficar reclusa. Então, em 2015 foi criado um novo livro, foi publicado um novo livro, um livro que já estava escrito, que é Vá, Coloque em Vigia. A autora já é falecida, morreu num lar de idosos, mas também em 2007 ela apareceu em público novamente e ganhou a Medalha da Liberdade, de George W. Bush. Então ela acabou ganhando essa medalha pela importância do livro, pela importância que esse livro tem para a literatura e para a sociedade. Então em 2007 ela ganhou mais esse prêmio e apareceu novamente aí em público depois de ficar reclusa. Outro fato muito curioso é que ela é muito amiga do Truman Capote. Então, para quem não conhece o Truman, ele é autor de Bonequinha de Luxo e A Sangue Frio. Inclusive, ela usou o autor como inspiração para o personagem Jill. O Jill, que é primo da Scott, primo do Jen e é sobrinho do Atticus Finch, que são os personagens principais dessa história. Então ela usa o autor Truman Capote, que é seu grande amigo, eles participaram de muitos projetos juntos, Então ela acaba usando ele como inspiração para esse personagem, que é um personagem altamente imaginativo, tem uma imaginação muito fértil, que é uma coisa que também o Truman Capote tem. Então ela traz esse personagem até como homenagem ao seu grande amigo. Bom, vamos falar um pouco sobre a história. A história é narrada sobre a visão de Scott Finch, uma menina de 10 anos. Esse livro se passa num período de 3 anos e mostra muita desigualdade racial, principalmente, que acontecia nos Estados Unidos durante os anos 30. Eu falo que acontecia, mas todo mundo sabe como isso ainda é permanente na sociedade, é permanente na nossa sociedade, na sociedade brasileira e nos Estados Unidos também, no sul dos Estados Unidos, que é onde acontece essa história, na cidade fictícia de Maycomb. Então é tratado de forma mais forte. Por isso o livro se torna tão atual, porque ainda, infelizmente, é uma questão muito abordada no mundo e que ainda também existe essa questão do racismo, da desigualdade racial, onde a pessoa é julgada e condenada devido à cor da sua pele. É triste falar sobre isso, mas infelizmente ainda é uma realidade no mundo. Quem sabe um dia a gente
trate isso somente como um assunto do passado, como história, como aquilo que não deve acontecer novamente. Bom, Scout é a menina de 10 anos, uma menina muito inteligente, muito questionadora, que começa a ir para a escola, começa a estudar para a escola e é sempre repreendida até para a professora porque ela já tem um certo avanço, ela já sabe ler algumas coisas e a professora repreende que ela não deve fazer isso, ela não deve aprender a ler e deve esquecer tudo que o pai a ensinou. E ela tem no pai um grande motivo, um grande exemplo, mas ao mesmo tempo ela também questiona e se torna até incomodada com o pai, porque o pai dela é um pouco mais velho que os demais, ele tem 50 anos, é mais velho do que o pai das demais amigos, dos demais colegas, e na visão dela ele não faz nada demais, ele é um pai que apenas lê, que ele senta e lê, já está ficando cego, inclusive já não está enxergando direito, enquanto o pai dos seus amigos, o pai das suas colegas jogam bola, fumam, bebem, e ela questiona isso. Mas aos poucos ela percebe que o valor do seu pai é um herói mais quieto, um herói mais no canto dele, né? Aquele verdadeiro herói mesmo, um herói simples, que traz todo esse aprendizado e consegue ensinar para ela e para o irmão Jen também a questão dos princípios morais e que realmente não existe diferença entre cores e entre classes. E isso também é um fator que leva muito o livro, pois ele defende um negro que é acusado de estuprar uma branca. Ele defende o Tom Robin, que é um rapaz de bom coração, mas é julgado por ser negro e acusado de um crime que ele não cometeu. Inclusive, durante o julgamento, isso é colocado, deixado muito claro. As provas mostram que o Tom Robin ele não fez realmente, ele não cometeu aquele crime, mas isso por ter um preconceito já enraizado, por ele ser negro e a pessoa que foi atacada por ser uma mulher branca, o jurado, o júri, acaba já condenando ele mesmo antes do julgamento. Inclusive o juiz também, ele coloca essa visão de culpado em cima do Tom, justamente por ele ser negro, então ele entra já para esse julgamento já condenado e já sabendo que vai ser preso. Mas mesmo assim o Atticus tenta de toda forma defender e mostrar para a sociedade, mostrar para os filhos principalmente, que esse homem ele merece a defesa e que ele não é o culpado. E isso incomoda muito os filhos do Atticus, que eles acabam participando desse julgamento. Como foi um julgamento aberto, eles escondidos vão lá para participar. O Jen, a Scout e o Jill, então vão os três lá participar e acabam acompanhando e ficam sem entender. Porque diante de tantas provas tão claras, um homem como esse é condenado. E com o passar do tempo, até essa condenação e sabendo que ele sofreria muito com isso, que dificilmente ele seria inocentado, depois o Tom Holland acaba tentando fugir da prisão e acaba sendo morto também. E paralelo a isso, eles trazem também uma lenda de Bull Hadley, a família Hadley, que é um homem bastante recluso, né? Curiosamente, também depois a autora desse livro se tornou reclusa, e ele não aparece muito, eles criam uma lenda em cima desse homem, que depois vocês vão ver que ele vai fazer parte importante dessa história também, mesmo aparecendo pouco durante todo o contexto. A metáfora que eu citei no começo, que também faz parte muito integrante desse livro, eles citam a questão do rouxinol. Quando eles ganham uma espingarda de pressão, uma espingarda de compressão a ar, eles querem matar um rouxinol e isso é passado pelo pai deles como um pecado. Por que matar um rouxinol, sendo que ele está ali apenas para cantar e um rouxinol não faz mal a ninguém? E essa metáfora, que parece uma metáfora até que traz realmente uma reflexão logo no começo, mas durante o livro, principalmente no final, vai fazer todo sentido e vai fechar essa história, que é uma história incrível e que traz realmente a questão dessa simplicidade, da inocência de uma criança. A criança, ela aprende justamente aquilo que os adultos ensinam para ela, aquilo que o adulto passa para ela, e é assim que é passado a questão do racismo ainda, né? A questão da diferença de raças. A criança aprende logo quando pequena a diferenciar até essa diferença. E a gente percebe que a criança realmente, quando ela nasce sem ter mal nenhum, sem ter questionamento nenhum em relação a isso, sem ver nenhuma diferença. Isso realmente é uma questão que está enraizada, infelizmente, ainda na nossa sociedade. Claro que a gente teve algum progresso ainda lento, mas isso ainda é colocado muito na nossa sociedade e as crianças vão passando isso de geração em geração, os pais vão passando para as crianças de geração em geração esse fato triste.
E realmente o Atticus, ele tenta agir de uma forma diferente. A família sofre muito por ele simplesmente estar defendendo um negro, justamente. É citado isso durante todo o livro, né? As pessoas tentam atacar, tentam matar, tentam agredir, inclusive seus filhos também, né? No final do livro tem essa questão da agressão. Eu não vou falar diretamente, porque você também pode ler o livro para saber como aconteceu a história, né? Para você ter realmente essa visão, mas os dois filhos eles são atacados quando eles estão indo embora, depois de uma apresentação na escola durante a noite, justamente pelo pai defender um negro. E é aí que surge um outro herói, né, que acaba salvando os dois, e é o Rouxinol, que fecha essa história muito boa e que traz a reflexão pra gente justamente. Então o fator principal dessa história é a questão da desigualdade racial e do julgamento que essas pessoas sofrem simplesmente pela cor da sua pele, pela sua raça. Esse é um livro que é altamente indicado por advogados, né? É indicado para quem está estudando direito logo no começo, justamente para mostrar, né, essa questão de alguns réus que já entram em julgamento condenados pela cor da sua pele e pela sua raça. Outro fato interessante é que esse livro ele deu origem a um filme, né, uma adaptação cinematográfica em 1962 e que ganhou inclusive um Oscar, né, por essa história, e não teria como ser diferente, né? Essa é uma história incrível e é uma história que eu acho que deve ser passada realmente, que ela continue sendo passada de pai para filho, de amigo, continue sendo indicada, né? Porque é uma história que vale e nos traz a reflexão. Eu acho impossível você ler um livro desse e sair o mesmo, depois de ter todo esse questionamento, de ter toda essa história, que é uma história forte, uma história incômoda. Em alguns momentos a gente sente até uma certa repulsa por alguns personagens, porque é um livro que a gente se envolve, a gente acaba mergulhando nessa trama, nesse enredo que traz todas essas questões de injustiça. Então tá aí um livro que é muito indicado e eu indico para você que ainda não leu, leia O Sol é para Todos, o livro de Harper Lee, um livro escrito em 1960, mas que continua sendo muito atual e é um dos livros mais indicados durante os últimos 50 anos. Então, os últimos 50 anos, esse livro ainda continua sendo muito indicado pela preciosidade, por tudo que ele carrega. É um livro que não é muito grande, né? Então você vai conseguir ler ele rapidamente e poder ter essa reflexão. Se você já leu o livro, deixe seu comentário aí embaixo, qual a visão que você teve sobre o livro, sobre essa metáfora do Rouxinol, né? Que tem no livro. No livro original dizem que é sobre a cotovia, enfim, mas o que vale é a questão da metáfora mesmo, independente se é um Rouxinol, se é uma cotovia, né? Eu acho que são termos mais abrasileirados, trouxeram um Rouxinol pra gente aqui, pra gente poder ter essa questão da metáfora. Se você ainda não leu, vá ler esse livro, depois volte aqui, retorne, fale pra gente o que você achou desse livro, qual foi a sua opinião sobre o livro. E esse livro de 2015, que eu ainda não li, né, que é Vá, Coloca em Vigia, é uma continuação desse livro que eu pretendo também ler, porque é uma história que realmente dá um prosseguimento e dá um link para novas histórias aí. E acredito que seja tão boa. Se você já leu também, deixe seu comentário e fale sobre esse outro livro da autora Harper Lee. Mais uma vez, aproveitando para pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e também nos seguir nas redes sociais, @osgeeks. Nós também temos um site com atualizações diárias, como notícias, trailers, enfim, tudo que surge no mundo do entretenimento. Então tá lá, sitedosgeeks.com. É só acessar e nos acompanhar. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!